Amado, tudo na Santa Paz? Tudo na Santa Paz, Ranieri, graças a Deus. Que bom lhe ver. Estamos aqui direto aqui da Flórida, o Harry está direto lá do Brasil, especificamente lá de Natal. Harry Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Ele, meu cunhado, casado com a minha irmã, é um homem de Deus, um homem que a gente admira com a sua postura, a sua busca por Deus, né? Tem aí caminhado tentando, né, levar o evangelho, um pregador do evangelho, e nós chamamos ele hoje para estar conosco. Nós vamos estar conversando um pouco, ele vai estar trazendo um pouco para a gente a visão dele de Gálatas 2:20, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esperamos que Deus abençoe a tua vida nesta noite, você que está nos assistindo. Eu queria estar começando orando, como eu sempre faço, quero orar por ele, que ele vai estar falando, e orando por todos vocês que estão assistindo agora ao vivo e que irão entrar também, estará assistindo. Amém? Vamos orar. Amém, vamos. Pai, nós queremos, ó Pai, neste momento, colocar nossas vidas diante do Senhor, louvando, engrandecendo o teu santo e maravilhoso nome. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia que se renova todos os dias e é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu amor, a tua graça, Senhor Deus, nos basta. O Senhor tem estado conosco, Senhor Deus, em meio a tanta turbulência que está acontecendo no mundo. Nós temos visto a tua mão sobre nossas vidas, ó Pai. Amém. Muito obrigado. Queremos colocar, Senhor Deus, esse momento nas tuas mãos. Quero colocar a vida do Harry, Senhor Deus, da sua família diante do Senhor agora. Cobre, Senhor Deus, esse homem. Dá a ele, Senhor Deus, capacitação vinda do alto, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, de fato, nesta noite, estar aqui, Senhor Deus, que venhamos a sair desse momento, Senhor Deus, mais cheios do Senhor, Pai, da tua presença, do que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, atua através do teu servo, ó Pai. Pedimos, Amém. Bendizemos o teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fala um pouco de quem é você e vamos lá. E aí, meus irmãos, um prazer imenso estar falando com vocês. Meu nome é Heren, como o Ranieri acabou de falar, esposo de Riane, pai de duas filhas lindas, duas menininhas lindas, Sara e Sofia. Sou comerciante, um pequeno comerciante aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, como o Ranieri falou, e um amante, alguém que se descobriu no Evangelho, se descobriu nas Escrituras, e amo ministrar, amo compartilhar o pouco que eu aprendi, e é isso que eu tenho feito, sempre quando há uma oportunidade, e agora essa oportunidade eu glorifico a Deus por estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha visão, né, daquilo que eu entendi com em Gálatas 2:20. Amém? Amém. Então, vamos começar lendo, né? Sim, Gálatas 2:20. por favor, leia o texto. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. Olha o que Paulo diz, isso aqui é maravilhoso, né? E deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Irmãos, quando eu leio isso, eu me maravilho, porque é impossível alguém fazer uma declaração como essa e não ter tido um encontro real com Cristo. Não é? É impossível. Na mesma carta, Paulo ele diz: caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado, ensinado, não é de origem humana. Porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, por revelação. Então, Gálatas 2:20 é uma expressão de um relacionamento verdadeiro, de um encontro puro e sincero com Jesus. Somente alguém que desfruta de uma comunhão com o Senhor pode fazer tal declaração, né? Mas tem algo aqui, duas coisas, quando eu leio esse versículo, que me chamam bastante atenção, Ranieri, que é a vida pela fé e a justificação por meio dessa fé.
Você já se perguntou, você que nos ouve, o que é viver por fé? Isso é um assunto que Paulo ele enfatiza muito. Em todas as cartas, você vai ver Paulo enfatizando bastante isso, a questão do viver pela fé e a justificação por meio da fé. Se você for ler a partir do verso 16 até o verso 21 de Gálatas 2, você vai ver que Paulo está tratando disso aqui. Vamos lá, eu quero ler aqui com vocês, a gente vai ler bastante aqui um pouco, né, a Bíblia. Sim, vamos lá. E diz assim: estamos plenamente conscientes. Paulo ele está relatando aqui um encontro que ele teve, né, um confronto que ele teve com o apóstolo Pedro. Né? Pedro estava tendo comunhão com Paulo e houve quando os irmãos vindos da parte de Tiago, né, do apóstolo Tiago, foram ter com eles, ele se constrangeu, porque ele estava andando com os gentios. Paulo se constrangeu e ele começou a evitar os gentios. E Paulo percebeu que ele não estava agindo de forma correta e ele veio confrontar Pedro com a verdade daquilo que ele cria. E ele falando aqui, ele diz aqui, ó, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Olha que coisa interessante. Mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, Paulo, ele confronta Pedro, porque Pedro ele estava sendo pressionado pelos cristãos judaizantes, né, que estavam tentando acrescentar ao evangelho a lei. E Paulo diz, não funciona assim. Não foi dessa forma que eu aprendi, não foi dessa forma. Quem me passou isso, Paulo diz, não foi homem nenhum, eu não recebi de homem nenhum, mas o próprio Jesus me revelou isso. Então, se alguém vier pregando um evangelho diferente daquilo que eu prego, daquilo que eu ensinei a vocês, seja considerado anátema. Né? Ele diz. Uhum. Ele enfatiza isso. Se alguém chegar pregando um evangelho diferente, então Paulo era totalmente contra a mistura, né? A misturar o evangelho, por menor que seja a lei, Paulo combatia isso. Né? Eu gosto muito daquilo que Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, são coisas que Paulo ele sempre tratava, ele sempre enfatizava, e ele não abria mão dessa verdade. E nós, meus irmãos, nós não podemos abrir mão disso. O justo viverá pela fé. Isso é algo que mudou a vida de Paulo. Quando você começa a entender isso, quando você começa a receber isso pela fé, e eu volto a dizer, eu posso te ensinar, eu posso te orientar, mas essa vida pela fé, isso precisa ser um encontro real com Jesus. Só uma convicção no seu espírito pode trazer essa convicção, essa certeza e essa ousadia de dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora, que você está vivendo agora, nesse momento, eu vivo pela fé. Né? Viver pela fé, meu irmão, é viver não segundo as circunstâncias. Viver pela fé é viver naquilo que a palavra de Deus diz. Por isso é tão importante você conhecer as Escrituras. Sim. É um livro um livro que é essencial para, se você quer entender o Evangelho, você precisa entender Romanos, né? Uhum. Principalmente os capítulos do 1 ao 8. Se você entender o livro de Romanos, você vai entender o Evangelho. Né? Então, Paulo, voltando aqui para Gálatas 2:16, ele enfatiza, não é por meio da lei, não é por você praticar algo, não é por você tentar se apresentar para Deus como um homem puro, justo, né, sem pecados, um homem correto. Não é dessa forma. Paulo está dizendo, a justiça de Deus ela vem por meio da fé. Né?
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que aconteceu? Eu quero falar um pouco rapidamente o que aconteceu, né, no passado, né? O que é que levou a lei? O que é que trouxe a lei? Né? O que fez com que a lei chegasse até os homens? Né? Nós sabemos que Deus criou o homem perfeito. O homem não tinha pecado nenhum. E Deus deu uma orientação a Adão. Deus disse: Adão, você pode comer, desfrutar de tudo isso que você está vendo aqui. Ele colocou o homem no jardim do Éden e disse: você pode desfrutar de tudo isso. Mas somente dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque se você comer, Adão, certamente você vai morrer. E nós sabemos o que Adão fez, né? Ele cometeu uma alta traição com Deus. Ele não creu naquilo que Deus disse. E provou daquele fruto, e Adão não morreu na hora fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Sim. Ele foi separado de uma comunhão com Deus. Ele foi, né, separado de Deus. E isso acarretou em uma morte consequente, né, de toda a humanidade. Toda a humanidade carregava e carrega consigo essa natureza do pecado. Sim. Então, quando a Bíblia diz que a lei, o pecado reinou desde Adão até Moisés. Por quê? Porque quando Moisés foi levantado e Deus deu a lei para Moisés, Deus deu a lei para Moisés para que um homem ele tivesse a consciência do pecado. Porque anteriormente ele não tinha, o homem não sabia que estava errando, ele não sabia o que fazia. Ele não sabia que ele estava separado de Deus, ele não tinha essa consciência. Então a lei foi dada para trazer ao homem a consciência de pecado. Porque, meu irmão, era impossível, alguém não cumprir toda a lei, né, que foi dada a Moisés. Era impossível. E quando Jesus ele veio para cumprir aquilo que para nós seria impossível, né? Ele veio se apresentar perfeito a Deus, como um sacrifício santo, justo e agradável a Deus, né? Uhum. E quando Cristo ele veio e morreu na cruz, ele deu a possibilidade para aqueles que creem nele receber vida eterna. A Bíblia diz que Jesus ele se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Olha que interessante. Ele se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, tudo isso nós que cremos em Cristo e fizemos Jesus Senhor de nossas vidas, nós podemos dizer que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Essa foi uma revelação que Paulo recebeu. É por isso que ele diz: fui crucificado com Cristo, né? Eu fui crucificado totalmente com Cristo. Desse modo, já não sou eu mais quem vivo. Rapaz, isso é uma revelação gloriosa. Ele fala algo muito parecido aqui em Filipenses, se você quiser abrir, em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 8, ele diz assim: olha, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores e os considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Olha que maravilha isso. Fantástico. Não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é dada por Deus mediante a fé. Olha que coisa maravilhosa. A lei, ela exigia do homem uma postura. Ela fazia com que exigia do homem uma posição de santidade, o que era impossível para alguém fazer. Paulo diz aqui: não tendo por minha a justiça que procede da lei. Ele fala aqui, ele relata aqui o currículo dele, vamos dizer assim, né? Circuncidado ao 8º dia de vida, da linhagem de Benjamim, né? Uhum. Da tribo de Israel, né? Hebreu de hebreu, contra a lei fariseu, contra o zelo perseguia a igreja, contra a justiça que há na lei irrepreensível. Todavia, o que era para mim lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Então, meus irmãos, quando você tem um encontro real com Cristo, quando a sua vida é impactada por esse evangelho,
e você começa a meditar nessa palavra, você vai ter essa mesma convicção, essa mesma ousadia, você vai ter essa mesma paz que Paulo tinha. Paulo ele não procurava pelas suas obras, pela sua habilidade natural, pela sua capacidade natural, se apresentar bom, justo, santo, irrepreensível. Não, ele achou em Cristo essa posição. Se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver muito Paulo enfatizando em Cristo, com Cristo, termos que nos colocam, que colocava ele completamente vazio de suas obras, e fazia com que Paulo, com que Cristo preenchesse tudo aquilo que ele não podia. Não é? Então, assim, você vai ver aqui no verso 3, portanto, nós é que somos a própria circuncisão, Paulo diz. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Olha que coisa incrível. Fantástico. Eu não deposito confiança alguma na carne. Se você for parar para observar, toda religião, ela tenta se apresentar a um Deus, a um possível Deus, de forma justa. Ela traz a consciência, toda religião traz uma consciência de pecado, uma consciência de incapacidade, não é? Mas o evangelho é diferente. O evangelho, ele te tira toda a sua capacidade de justiça própria e coloca e deposita toda a sua confiança. E o evangelho, ele exige isso, que você deposite toda a sua dependência, toda a sua confiança no autor e consumador da nossa fé. Amém. Né? Toda a nossa habilidade, ela é depositada em Cristo. Olha o que diz aqui no livro de Colossenses. Eu gosto muito desse livro de Colossenses também. Sim. Paulo, ele diz aqui no verso... Colossenses, quanto? Colossenses 1. Vamos ler a partir do 25. 1:5. Ok. A partir do 25. Ele falando sobre a igreja, né, ele diz, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi dada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Olha só, o mistério que esteve oculto durante séculos de gerações, mas agora ele foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós. A esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Da glória. Paulo, ele sempre falava as mesmas coisas, não é? Aí ele diz no versículo 9, a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, olha que expressão, perfeito em Cristo. Olha aqui, aonde você vai encontrar algo assim? Algo que transforma você, que me transforma em alguém que é falho, alguém que é incapaz, em alguém perfeito em Cristo. Você já prestou atenção alguma vez a essa expressão de Paulo? Aí você pode pensar assim, não, mas Paulo está falando isso aqui acerca de algo que nós vamos viver ainda quando nós formos, né, partirmos dessa para uma melhor. Mas você vai ver aqui que não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando essa perfeição em Cristo. Isso é para agora. Isso não é algo que você acha pela sua força, pela sua capacidade. É algo que você encontra pela fé. É por isso que é importante o justo viver por fé. Pela fé. Então, no mesmo livro de Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, olha só isso aqui. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Olha só, de novo, ele andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Novamente, em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Olha o que está dizendo aqui. Em Cristo, ele não está dizendo que você vai ficar aperfeiçoado.
ele está dizendo, assim como em Cristo estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então, isso é viver por fé. Isso é viver pela fé. Olha, interessante o livro de Romanos, quando Paulo, ele fala, Paulo muitas vezes, eu gosto das expressões que Paulo usa, porque muitas vezes ele usa de uma ironia. Olha o que diz aqui, abra lá em Romanos, capítulo 4. Paulo citava muito a vida de Abraão. Abraão foi um homem que nos ensinou muito sobre essa postura de fé. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 4, verso 1. Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Olha que coisa engraçada isso. Ele usa de uma certa ironia, né, para falar sobre a justiça. Abraão é um homem admirado, ainda é admirado pelos judeus, né? Mas Abraão falhou. Abraão, quantas vezes Abraão errou, né? Por isso ele fala isso, né? Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus, né? Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. Olha o que trouxe justificação a Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, meu amigo, quando você crê em Cristo, quando você lê a Bíblia e você crê nessa palavra e você decide, eu vou andar não de acordo com aquilo que eu estou vendo, eu vou andar pela fé. Você começa a se apropriar dessas verdades, não é? Olha o que no mesmo capítulo 4, olha a postura de Abraão. Olha a postura de Abraão. No verso 18, no capítulo 4, diz assim, olha, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o mesmo vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe havia prometido, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Então, você vai ver Paulo usando esse exemplo para que nós, como justificados pela fé hoje, possamos andar da mesma forma. Você viu o prejuízo que Abraão teve quando ele tentou agir na carne, chamando a sua serva, né, oferecida pela própria Sara para ter um filho? As consequências até hoje, né? Quando nós tentamos agir, né, na nossa força, na nossa capacidade para agradarmos a Deus, sempre nós teremos prejuízo, né? Mas quando nós começamos a crer naquilo que Deus diz, nós vamos encontrar a nossa posição em Cristo. Amém. Né? Então, assim, olha o que diz aqui, vamos lá para o capítulo 5 de Romanos. Verso 1. Capítulo 5, verso 1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora também estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a sua confiança, a sua dependência estava totalmente nas mãos de Deus, na sua palavra. A confiança de Paulo não estava naquilo que ele podia oferecer, né? Isso tudo que eu estou dizendo aqui, eu não saí de Gálatas 2:20. É isso que Paulo está dizendo ali. O justo viverá pela fé. Já não vivo eu. Já não vivo eu. Não são as minhas obras que vivem, mas Cristo vive em mim, né? Então, vamos aqui para o mesmo livro de Romanos, no capítulo 10. Eu acho interessante também isso aqui, porque Paulo está citando, ele está falando sobre os judeus. E isso, apesar de ele estar falando sobre os judeus, mas, infelizmente, muitos cristãos caem no mesmo engano. Vamos ler aqui a partir do verso 1.
Romanos 10:1. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Ele está se referindo aos judeus. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, irmãos, esse erro que os judeus, Paulo diz, olha, eles são zelosos, eles são cuidadosos com relação a Deus, eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Porque eles não reconheceram a justiça que vem de Deus. E eles procuraram estabelecer quem? A sua própria justiça. Então, assim, irmãos, se nós não tivermos muito conscientes desse evangelho, da justificação pela fé, em um momento ou outro você vai tentar agradar a Deus através das obras, né? E é mais do que claro que pelas suas obras você não vai agradar a Deus. Amém? Apesar de que aquele que está em Cristo, aquele que é uma nova criação, a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Consequentemente, as suas ações, o seu procedimento, a sua vida será diferente. Isso vai repercutir a sua fé, lógico que a sua fé ela vai repercutir nas suas ações, não é? Sim. Isso é uma coisa também que muita gente se confunde, muita gente, quando ouve isso, pensa assim, então eu estou liberado para pecar, eu estou liberado para fazer o que eu quero, não existe mais regras, é assim? Olha, isso é uma coisa, isso é um questionamento que Paulo com certeza enfrentou. É tanto que em Romanos, abra lá, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Esse mesmo questionamento Paulo com certeza enfrentou e de uma forma muito mais pesada do que a gente. Romanos capítulo 6, verso 1 diz assim, olha, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando? Olha só, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver debaixo do seu jugo? Olha só, ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte. Então, assim, isso aqui é uma prova de que Paulo, ao meu ver, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Muita gente tentava contradizer Paulo, alegando esse tipo de coisa para ele, né? E ele como alguém muito convicto, meu amigo, ele era firme no que cria. E da mesma forma nós precisamos ser. O ideal, meu amigo, é você ler Romanos do início, do capítulo 1 Sim. até o capítulo 8, assim, para você entender o que ele está dizendo. Cada capítulo ele trata de uma coisa, né? No capítulo 5, aliás, no capítulo 5 ele vai explicar a condição do homem, aonde o homem estava, né? Ele vai explicar que o homem estava perdido, ele não tinha salvação para ele, todos nós estávamos perdidos. Mas em Cristo nós fomos encontrados, nós fomos achados. Então, quando você começa a ler essas coisas, você começa a entender aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Quando a gente lê, Ranieri, muitas vezes Gálatas 2:20, a gente tende a pensar um pouco naquela questão do pecado, né? Já não vivo eu, né? Eu não posso mais ceder ao pecado, eu não posso mais... De certa forma, isso tem a ver, mas a história, como você está vendo aí, é outra, né? O que Paulo queria dizer é outra coisa. Mas vamos lá voltar para o livro de Gálatas, que eu quero ler para você. Se você quiser falar alguma coisa, Ranieri? Não, tranquilo. O livro, eu não interrompi, porque é isso mesmo, o caminho é esse mesmo, né? O livro de Romanos é interessante você ter tocado nele, que é um dos livros que, inclusive, a gente indica para um novo convertido, né? Existe um estudo, né, específico em cima do livro de Romanos para os iniciantes, né, na fé, né? Porque ele é muito sólido, ele solidifica a fé realmente do cristão, né?
É interessante o livro de Romanos, muito bom mesmo, essa sua colocação de trazer a memória, é isso mesmo, para a pessoa, para estarem lendo e realmente indo a fundo no livro de Romanos. Mas voltando lá em Gálatas, você ia falar... Gálatas, ó, vamos lá. Gálatas 16, né? Estamos plenamente conscientes de que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. É interessante, né? Paulo fala as coisas. Ele fala as mesmas coisas. As cartas, ele trata das mesmas coisas. E outra coisa interessante, deixa eu ressaltar antes que eu esqueça isso daqui, que se você for observar as cartas de Paulo, ele geralmente é assim, ele ensina o evangelho, ele ensina sobre a justificação pela fé, ele ensina sobre a sua vida em Cristo, e lá no final ele vai tratar da necessidade de você andar à altura daquilo que você ouviu e creu. Entendeu? Como, por exemplo, aqui no livro de... Deixa eu ver aqui. No próprio livro de Gálatas, se você for ler os capítulos do 1 ao 4, ele ensina sobre a questão da justificação, ele trata um pouco da sua... E no capítulo 5, ele vai como se fosse, vamos dizer assim, exigindo que você ande de acordo com essa posição que você recebeu. Você não pode mais andar de qualquer jeito. Aí, lá no capítulo 5, ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Né? Ele está se referindo a um andar debaixo da lei, mas e um andar na carne também. Né? Então, ele vai exigir dos seus leitores uma postura de acordo com a fé que você diz que tem. Né? E isso a gente lembra muito de Tiago, quando ele diz: a fé sem obras é morta. Né? Às vezes as pessoas acham que Tiago está contradizendo o que Paulo fala, mas não é. Paulo, os dois se completam. Sim. Né? A fé naquilo que você está dizendo, a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que crê, você tem que andar à altura daquilo que você está dizendo que você crê. Uhum. A sua postura tem que condizer com as suas palavras, senão não dá certo. Então, em Gálatas, né, vamos todo lá para Gálatas. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Isso é muito claro. Né? Contudo, buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo: se eu procuro reconstruir o quê? A lei. Se eu torno de novo as velhas práticas, as velhas regras, eu estou desconstruindo, na verdade. Aliás, eu estou provando que eu sou um transgressor. Né? Aí no versículo 19: pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, né? Com o propósito de viver tão somente para Deus. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, né? Ele fala: o fim da lei é Cristo. Sim. Aí ele fala, no versículo 20: fui crucificado juntamente com Cristo. Então, você entende que existe todo um contexto para você chegar até esse versículo, né? Fui crucificado, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Se você pode até marcar isso na sua Bíblia, ó, fui crucificado juntamente com Cristo. Marque isso aí, com Cristo. Depois medita nisso. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Marca aí, Cristo vive em mim. E essa nova vida, marca aí depois, essa nova vida, que agora eu vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé. Exclusivamente pela fé. Irmãos, olha, eu volto a dizer, isso é algo
que você... Eu posso tentar ensinar isso para você, mas é algo que você tem que compreender pelo Espírito. Sabe, se isso ficar só na sua mente, vai ser só um conhecimento intelectual. Vai ficar só no seu intelecto. Mas se você colocar isso, guardar isso no bom depósito do seu coração, isso começar a ser vida dentro de você, isso vai mudar toda a sua vida. Isso vai mudar a sua perspectiva da forma como você se vê, da forma como você vê o seu irmão, as pessoas, o mundo, a sua vida, tudo isso vai mudar. Viver em Cristo, meu irmão, isso é algo espiritual, isso não é algo carnal. Você está entendendo? Com o tempo, eu sei que isso não é uma coisa que você... que isso é algo que você vai alcançando gradativamente, com muita perseverança, com muita paciência, com muita convicção. Você vai alcançando de fé em fé, de glória em glória, essa consciência dentro de você. Não é? Você pode estar me ouvindo aí, mas eu te incentivo a orar a Deus, né? Eu te incentivo a você se achegar a Deus com fé, com convicção, com certeza, com pureza, com verdade. E orar a Deus. Deus, eu gostaria de ter essa convicção, eu gostaria de ser achado em Cristo. Quando Paulo ele diz, eu acho maravilhoso aquilo que ele diz lá em Filipenses, né, que a gente leu no início, eu decidi perder todas as coisas para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu considero tudo como perda se comparada à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu decidi perder tudo. Né? Paulo não tinha a vida por preciosa. Isso, meu Deus, isso muda tudo. Isso só alguém, cara, que teve um encontro com Deus pode entender isso, sabe? E pode falar isso com verdade, com pureza. Eu gosto muito do que Jesus ele diz, olha, se você não for como uma criança, minha amiga, de forma alguma você vai entrar no reino de Deus. É verdade. Se você tentar entender o evangelho com a mente natural, calculando, pensando, né, medindo, não, o evangelho, meu amigo, você tem que se entregar. Por mais que você não entenda muitas coisas agora no início, né, mas você precisa se achegar a Deus com pureza, com verdade. Senhor, eu decido entregar a minha vida de fato a Ti. Isso não é uma atitude religiosa, meu amigo. Isso é uma atitude de fé, que Deus se agrada. Sabe? Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero provar dessa convicção. Paulo ele fala lá em Colossenses, a riqueza, eu oro para que vocês sejam cheios da riqueza, da firme convicção do entendimento. Olha que maravilha. Isso só pelo Espírito, meu amigo. Né? Peça a Deus isso. Peça a Deus um encontro real com Ele. Mas não desfaleça na sua fé. Não retroceda. Seja firme na sua postura, na sua convicção. E você vai encontrar você vai entender aquilo que Paulo fala aqui. Você vai ter essa mesma convicção. Se hoje, meu irmão, se as coisas não estão cooperando, vamos dizer assim, de acordo com aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo, né, na sua vida, nós estamos passando, infelizmente, num momento tão crítico, né, no mundo inteiro. Mas, meu amigo, eu quero dizer que em Cristo você pode encontrar paz que o mundo não pode lhe dar. Você pode encontrar uma convicção, uma ousadia, um repouso, meu amigo, um repouso em Cristo. Paulo, lá no escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. Eu temo que muitos de vocês não achem esse descanso. Né? E esse descanso é Cristo, meu amigo. Esse descanso não é uma religião, esse descanso não é a religião evangélica. Esse descanso é o próprio Jesus. Eu sei, Ranieri, que muitos cristãos, infelizmente, eu estou falando isso aqui, mas eu sei que muitos nunca provaram disso. Sim. Então, infelizmente, eles são zelosos, eles têm uma vida devota, eles vão à igreja todos os domingos, eles têm, inclusive, serviços,
prestados na igreja, né? Mas muitos não tiveram esse encontro. Muitos não tiveram não tem essa convicção. Senhor, se eu partir hoje desse mundo, eu sei para onde eu vou. Eu tenho a convicção. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Muitos vivem num temor, né? Vivem num temor, com temor, mas não tem essa certeza de fato, né? Que Deus, Cristo mudou. Colocar só um adendo, Harry, aqui, uma coisa que quando Cristo vive em mim, eu queria ler aqui o que Spurgeon, né? Eu gosto muito de ler os comentários de Spurgeon, e ele coloca aqui uma coisa muito, muito interessante, né? E forte, que eu acho da minha parte o seguinte: quando Cristo vive em mim, isso anula a lei, condena o pecado, mata a morte, porque na presença dele, esses inimigos não podem deixar de desaparecer, pois Cristo é a eterna paz, a consolação, a justiça e a vida, a quem devemos crer de todo o nosso coração. Amém? Amém. Ou seja, se o Cristo, né, realmente está conosco, a morte já era, né? Essa paz que nós temos, né? Inclusive foi na live que eu tive com o pastor Israel, a gente tratou sobre essa paz que o cristão tem, somente em Cristo, né? Vivendo realmente, quando Cristo vive em nós, quando Cristo está em nós, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de vida, né, é totalmente diferente, a ponto de incomodar a pessoa do mundo, a eles perguntarem para nós assim: cara, o que é que tem de diferente em você? Por que você é tão diferente? O que é que há de... E é esse Cristo que nós vivemos, né? A palavra Cristo, né, cristão, né, nós somos imagem dele, trazendo para o original, nós somos Cristos, né, cristãos, né, o Cristo, a imagem dele real. E queremos viver isso de fato, né, na Terra, né? Isso que eu creio que o cristão deve se apegar a isso, aquele que realmente nasceu de novo tem uma nova vida, né? Esse viver se Cristo vive em mim, de fato, eu sou uma nova criatura. A morte já não tem mais, a condenação já não tem mais lugar, né? Tem certos crentes que vivem com o dedo em riste, né? Só na condenação, né? Condenando, trazendo o passado, mostrando. E eu costumo dizer, olha, toma cuidado, porque quem traz o passado muito na sua cara é Satanás. Deus, no momento que você pede perdão e se encontra com Cristo, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, né? Agora vou procurar não errar o mínimo possível, vou procurar viver uma vida realmente digna de um verdadeiro cristão, né? Harry, falta apenas 8 minutinhos, 10 minutos para as considerações finais. Coloca aí mais alguma coisa aí. Eu deixei você pregar, que eu gosto de escutar você. E fala aí suas considerações finais aí, meu irmão. Amém, meu irmão. Rapaz, assim, eu já estou há algum tempo, Ranieri, no Evangelho, e já vivi muita coisa, já me frustrei, já me alegrei, assim, já tive muitas experiências, mas hoje, com o entendimento que eu tenho, não existe nada melhor, meu amigo, do que a gente ser achado em Cristo. Né? Amém. Sabe, se eu puder deixar a última palavra aqui para os irmãos que estão me ouvindo, meu irmão, fuja da religiosidade. Leia a sua Bíblia, desfrute de uma comunhão com Deus, pura, verdadeira, sincera, ore. Ele pode ter certeza, meu amigo, você pode estar passando a pior das circunstâncias, você pode ter feito o que você fez, mas ore a Deus com o coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Tá? Volto a dizer, eu não estou dando, não é aqui, legalidade ao pecado. Paulo diz em Efésios 4, ele diz assim: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico
Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas, assim, cara, se você está se sentindo mal, se existe algo que está lhe pressionando, se é algo que está lhe trazendo para baixo, eu quero dizer para você, meu irmão que me ouve, existe uma força muito maior, infinitamente maior, que lhe leva para o alto. Amém. Você pode desfrutar dessa convicção, dessa paz, dessa certeza em Cristo. Em Cristo você é uma nova criatura. Em Cristo você foi aperfeiçoado. Em Cristo você foi justificado. Mas é preciso que você viva pela fé. Não é? Aqui no livro de... Deixa eu ver aqui. Só para encerrar, meu Deus. Vamos lá, tranquilo. Romanos 8, 1. Olha que maravilha. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Meu amigo, comece a declarar isso aí. Comece a falar isso para você. Ore a Deus, levante suas mãos onde você estiver agora e declare isso. Agora, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para mim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se você está em Cristo, se você é uma nova criação, se você teve um encontro com Jesus, meu amigo, você pode declarar isso em fé. Você pode falar isso em fé. Você pode crer nisso, porque essa é a sua posição, essa é a sua realidade, isso é o que você é agora. Cristo anula a lei, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Meu amado, ora por nós, abençoando as nossas vidas. Muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo teu carinho de atender o nosso pedido, né? Amém. Um abraço forte, meu amado, e ora por nós, abençoando as nossas vidas. E mais para frente, com certeza, eu estou aqui agora com a lista aqui de pessoas que vão falar. Na próxima quarta-feira, eu vou estar trazendo o meu outro cunhado, que é o pastor Gustavo, da Igreja do Nazareno. Ele é pastor lá em Amparo. Ele vai estar falando para nós aqui em relação aos homens. Vai ser uma palavra muito boa. Ele hoje confirmou para mim, disse, pode tranquilo colocar essa data que eu vou estar falando com você. Aí vai vir depois um outro, o Roberto, que é um líder, vai falar sobre liderança. E vai vir outros. E eu vou ainda... Está chegando muito pedido aqui para mim de estar fazendo uma nova live sobre finanças. Vamos estar fazendo dia 4 de julho uma nova live sobre finanças. Agora, só como você investir. A primeira foi fantástico. Teve mais de 400 acessos no primeiro dia, na primeira noite. E nós vamos agora fazer a segunda de tantas que as pessoas pediram, né, para dar continuidade. Mas eu vou trazer o Harry outra vez para a gente debater mais um pouco, ele falar sobre o livro de Romanos. Para nós, que eu vi que ele ama o livro de Romanos. Demais, e mais para frente a gente vai estar marcando mais uma live. Amado, ora por nós, nos abençoa. Muito obrigado, você que nos assiste, você que está aqui no Facebook. Estou vendo que tem bastante gente dando oi. Amém, amém, glória a Deus. E a gente vai estar encerrando por hoje. Amém? Ora por nós. Obrigado, Harry. Pai, graças te damos por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de compartilharmos a tua palavra e aprendermos de ti, Senhor. Graças te damos, Pai, pela tua vida em nós, pela oportunidade de vivenciarmos, Pai, o teu evangelho, a tua vida. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos vivifica, que nos fortalece, que nos guia em toda a verdade. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos inspira, ela nos dá a convicção, ousadia para vivermos de modo digno do Senhor, que é agradando em tudo e frutificando em toda boa obra. Obrigado, Pai, pelos aqueles que nos ouvem, que eles sejam, Senhor, conduzidos segundo a tua verdade, que eles possam, Senhor, desfrutar dessa convicção, dessa ousadia, dessa paz que excede todo entendimento, Pai. Graças te damos em nome de Jesus, Pai, porque nós não seremos envergonhados. Aqueles que creem não serão envergonhados, eles não serão confundidos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guia e nós podemos ter essa convicção, essa paz e essa ousadia
que o maior está em nós. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meu amado. Brigadão. Fica com Prazer imenso, meu Deus. amigo. Nos falamos. Deus abençoe.